Bom, agradecer a todos, né? Nem de longe eu imaginava que eu estaria aqui um dia perto dessas pessoas e defendendo aquilo que eu acredito, que é o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento humano dentro das escolas. Eu dei aula para jovens e adultos, período noturno, e a maioria dos nossos alunos, por incrível que pareça, não é o adulto trabalhador, é mais composto de jovens, né? Os alunos são mais jovens do que propriamente os adultos, uma vez que a partir de 15 anos já se pode frequentar a educação para jovens e adultos. Nesses 2 anos de trabalho, o que eu pude perceber é que como eu lamentei, na verdade, a ausência de uma prática como o jiu-jitsu dentro da escola pública. Geralmente, à noite, a gente tem jovens, digamos, que têm um comportamento fora do padrão ou que dão trabalho nas escolas, falando a grosso modo, né? Saem do horário diurno e passam para o noturno. E esses alunos chegam lá e continuam com a mesma postura, a mesma, muitas vezes até agressividade, muitos envolvidos com delitos e crimes e tudo mais. E a gente não consegue dar conta dessa demanda. A gente não consegue, nós professores e diretores, na maior parte das vezes, a gente não consegue lidar com esse perfil de aluno, né? Então, a escola acaba não executando a sua função, acaba não fazendo bem o seu papel, que é o realmente de educar e de desenvolver a pessoa, como a nossa LDB fala, né? Desenvolver a pessoa integralmente. O jiu-jitsu, eu sou praticante de jiu-jitsu há pouco tempo, né? O primeiro contato que eu tive com o esporte para treinar foi em 2003, na equipe Barreto, inclusive, da UDF, há muito tempo, né, Pete? E parei por um tempo e saí do país, voltei e tal, e retomei agora, esse ano. Nós falamos muito sobre o jiu-jitsu para crianças, projeto para crianças, né? E eu tenho 46 anos e eu acabei de começar. Eu comecei esse ano, sou faixa branca, me arrisquei numa competição, competi uma vez, com o objetivo de me conhecer e de me desenvolver como ser humano. Então, o jiu-jitsu, ele não é bom só para criança, não é bom só para 7 a 14 anos. Ele é bom para trazer um desenvolvimento pessoal para qualquer pessoa de qualquer idade. Então, eu gostaria até de sugerir, senador, se for possível, que no projeto que está escrito, né? Todas as séries de ensino fundamental. Eu gostaria de sugerir, se for possível, em alguma medida ou em algum momento da regulamentação disso, que se incluam as outras modalidades, inclusive de educação especial. Existem projetos de jiu-jitsu que trabalham com alunos especiais e que têm um resultado fantástico. Né? É um instrumento incrível para se trabalhar com o alunado especial. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão. Já tem até competição. Competição? Competição de alunos especiais no jiu-jitsu. Já tem. No Rio de Janeiro tem várias. Aí, vamos anotar, né? Então, eu sou muito grata por estar aqui falando como professora. Porque o jiu-jitsu, uma das coisas que eu percebi, ele é um esporte de conexão. Acho que talvez a coisa mais importante que eu tenha descoberto nesse esporte, nessa prática, é isso, a conexão com o outro. E partindo da conexão com o outro, você começa a trabalhar uma questão espacial, o respeito pelo outro, não só de espaço, mas do outro como indivíduo, como ser humano. Então, algo que a gente precisa trabalhar nas escolas, na vida como um todo, é a disciplina, né? A disciplina e o respeito à hierarquia. Quantas vezes a gente vê confusões em escolas de agressões entre alunos e professores, porque se perde, né, a noção
de respeito da hierarquia. Não é colocar um superior ao outro, é um lugar diferente do outro, né? O professor ocupa um lugar e o aluno ocupa outro lugar. Então, com o jiu-jitsu, a gente aprende isso. Eu aprendi isso, né? Aqui, começando agora, esse ano, eu até fiz uma lista aqui do que eu aprendi durante os treinos, né? A socialização, ela é incomparável. O sentimento de pertencimento, que é uma necessidade humana, a sensação de pertencimento, ele é desenvolvido dentro do tatame, quando você faz parte de uma equipe, quando você treina, quando você tem contato com os seus companheiros e quando você compete, porque você tem o seu oponente ali naquele momento, mas ele não é seu inimigo, ele é seu professor também, porque a cada treino, a cada embate com o oponente, é um aprendizado que a gente deveria parar e refletir e entender o que eu aprendi nesse rolinha de hoje, né? O rolo é o momento do treino que a gente faz a luta, né, em si. Uma outra coisa é o autoconhecimento. Por meio do jiu-jitsu, a gente se desafia, começa a descobrir coisas que a gente não sabia a nosso próprio respeito. E isso é uma necessidade do ser humano. Se a gente quer construir uma sociedade saudável, a gente tem que começar a construir seres humanos saudáveis. E seres humanos saudáveis não são construídos somente pelo conhecimento acadêmico, técnico. É pelo conhecimento emocional, conhecimento da parte humana mesmo, da parte da emoção, dos afetos, das relações. Alguém já disse, eu não vou me lembrar agora quem é, que de nada adianta o conhecimento acadêmico se você não souber se relacionar. De nada adianta a gente ser técnico e se a gente não consegue desenvolver uma comunicação com o outro. Foi dito aqui sobre a palavra, né? Sobre o falar. Muitas vezes a gente não consegue falar o que a gente sente. Aí a gente ataca. A gente não consegue nem identificar o que a gente sente, então a gente ataca. Eu acredito integralmente, 100% de todo o coração, que o jiu-jitsu é uma ferramenta eficiente para desenvolver pessoas, desenvolver seres humanos mais equilibrados, mais respeitosos por si mesmos, pelo próximo, e isso pode ser a base da construção de uma nova sociedade, de um novo perfil escolar, um novo perfil de alunado e um novo perfil de Brasil no futuro, né? Porque a gente planta uma semente agora para ver a colheita lá depois. O meu sensei Xande Ribeiro estava me falando que, com esse trabalho, a gente pode construir as gerações dos verdadeiros gigantes pela própria natureza. E é isso mesmo. Quando a gente desenvolve o ser humano, a gente agiganta esse ser humano. E, para mim, não existe, no momento, assim, pela minha experiência dentro de sala de aula, uma ferramenta mais eficiente do que a prática do jiu-jitsu em todas as modalidades escolares, em todas as idades, né? Eu tentei implantar esse projeto. Eu fiz um projeto que seria um projeto piloto, mas falhou porque não tivemos os recursos necessários. Então, não foi possível. Eu queria fazer essa experiência de colocar durante um ano o tatame dentro de uma escola pública, no período noturno, e envolver aqueles jovens mais trabalhosos, que têm mais energia, né, que precisam canalizar energia melhor e aprender e tal. Mas falhou. Então, a minha satisfação e gratidão por estar aqui nesse momento, só eu sei. Então, não consigo nem expressar direito. E mais uma coisa só, já finalizando, uma coisa que eu vi, eu li até alguma coisa do senhor mestre, falando sobre o estado de presença. A gente vive num mundo ansioso, agoniado, ansioso, tudo para ontem, a gente não pensa no momento em que a gente está. E uma das ferramentas para se tratar a depressão, a ansiedade, entre outros, não vou dizer problemas, entre outras distorções e psicológicas e emocionais, é conservar ou desenvolver o estado de presença. E no jiu-jitsu eu aprendi a desenvolver, a viver o estado de presença.
Ainda não aprendi 100% a chegar no ponto zero facilmente, mas me concentrar e me monitorar a respeito do meu estado de presença, de onde está a minha mente naquele momento ou nesse momento, eu aprendi praticando o jiu-jitsu. Então, esse é o meu desejo para todos os alunos do Brasil, para as crianças, para os jovens e para os adultos, e que seja essa arte marcial tão amorosamente cuidada pela família Gracie, desenvolvida por todas as outras famílias e escolas, que foi cuidado assim com tanto carinho no Brasil, né, que isso possa se tornar uma marca do brasileiro, assim como o futebol porque é um instrumento de desenvolvimento de pessoas. Então, eu agradeço e atesto 100% o jiu-jitsu nas escolas. Obrigado, professora Ana Evans Pereira da Silva. E como o professor José Henrique pegou as perguntas, eu não sei se gostaria de responder alguma, e o mestre João Alberto também gostaria de responder alguma pergunta. Obrigado, senador. Eu falei dos alunos, né? Mas eu não posso deixar de falar também dos professores. Os professores, eles também merecem praticar jiu-jitsu. Nós que estamos ali na ponta, na liderança de uma sala de aula, a gente lida com 40, 45 pessoas diferentes e com comportamentos variados e reações variadas diante das mais simples situações. Então, o professor também precisa de ferramentas para que ele se reconstrua e se fortaleça como ser humano, como profissional, para encarar aqueles desafios. E o jiu-jitsu é uma ferramenta adequada. Muito obrigado. Alguém? Não, professor.